Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André e nessa nossa videoaula vamos falar de um assunto importante que diz respeito aos diodos, que é sobre aproximações. Aproximações diz respeito ao seguinte: diz respeito a toda vez que a gente vai fazer uma análise de algum diodo, a gente tem que escolher com qual nível de precisão a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, alguém chega e pergunta: quantos anos você tem? Como é que você responde? Eu tenho 20 anos, 4 meses, 3 dias e 2 horas. Não é assim que a gente fala. A gente fala: eu tenho 20 anos, não é assim? Pois é mais ou menos isso com relação aos diodos. Em algumas situações, a gente pode analisar o diodo como se ele fosse um diodo ideal, ou seja, o diodo como o engenheiro quer que ele seja. O diodo sendo o que o engenheiro quer que ele seja. Ou seja, um diodo perfeito. Só que na vida real nada é perfeito. Então o diodo ele tem algumas características que diferem do diodo ideal. Aí é que vai entrar as aproximações. Para poder falar sobre aproximações, a gente tem que falar sobre uma coisinha. São os gráficos, tá? Não tem pra onde correr, a gente tem que saber analisar gráfico. Então, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o plano cartesiano. Imagina que eu queira. Aqui eu tenho o eixo horizontal, que é o que chama de x. E aqui o eixo vertical, que eu chamo de y. Imagina que eu fale assim: me localiza o ponto 3 e 2. O ponto 3 e 2. Bom, o primeiro aqui, o primeiro número, é o 3, ele é no eixo x. Então o 3 está bem aqui. O segundo é no eixo y, o 2. Então, o ponto 3 e 2 é bem aqui. 3 e 2. Me localiza aí o ponto 4 e 1. Mesma coisa, o 4 está bem aqui. O 1 está onde? Está bem aqui, né? Então, o ponto 4 e 1 é bem aqui. Então, isso aqui tem que ter em mente para poder começar a fazer as análises dos gráficos de diodo, tá? Que são o quê? Os pontos no plano cartesiano. Pensando nisso, vamos analisar um circuito bem simplesinho. Vamos imaginar que eu tenho uma fonte variável, tá? Ela varia de 0 volts até um determinado valor. E eu coloco nela um resistor qualquer. Eu quero traçar o gráfico da tensão no resistor versus a corrente nesse mesmo resistor. Ou seja, eu quero traçar um gráfico que vai mostrar o quê? Simultaneamente, o ponto que vai me mostrar a tensão que está passando nesse resistor em relação à corrente que passa por dentro desse resistor. A gente já tem um vídeo que fala de tensão e corrente, tá? Eu vou botar ele aqui embaixo e vocês não deixem de acessar ele, caso ainda tenham dúvida com relação à tensão e corrente. Bom, imagina que esse resistor aqui ele tem um valor de 1 ohm, ok? Então vamos traçar aqui: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a fórmula? Resistência igual a voltagem sobre intensidade da corrente. Então, corrente é voltagem sobre resistência. Eu quero ter os valores de corrente em relação a cada valor de voltagem. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Então, corrente para 1 volt. Primeiro ponto. Qual é o resistor? 1 ohm. Tensão e resistência. Essa corrente aqui vai dar quanto? Não vai dar 1 ampere? Então, para 1 volt, eu tenho 1 ampere de corrente. Para 2 volts, esse outro ponto bem aqui, para o mesmo resistor de 1 ohm, eu tenho 2 dividido por 1, 2. Então, para 2 volts, eu tenho 2 ampere de corrente. A gente vai ver que para 3 volts tem 3 amperes, para 4 volts tem 4 amperes. Olha só como é que é o gráfico da tensão versus corrente de um resistor.
é uma linha reta com uma inclinação. Essa inclinação aqui representa o valor da resistência. O que é interessante observar? Como essa fórmula está desse jeito, se a resistência fica muito baixa, a tendência é que a corrente suba. Então, esse mesmo gráfico aqui, tensão, corrente, se a resistência baixar, a corrente tem que subir demais. Como é que eu represento uma corrente subindo muito para uma tensão baixa? É assim, ó. Isso representa uma corrente que subiu muito, mesmo para valores baixos de tensão. Isso aqui é o quê? Para uma resistência muito baixa. Ou seja, uma resistência que parece com o quê? Com uma chave fechada. Mesma coisa, tensão versus corrente. Se eu quiser representar uma resistência muito alta, se essa resistência aqui tiver um valor muito elevado, a corrente vai ser muito baixinha. Onde é que está a corrente sendo representada muito baixa? Né? Nessa região bem aqui, ó, entre 1 e 0. Então eu desenho assim, ó. Isso aqui é o quê? Uma representação de uma resistência muito alta, ok? Que implica numa corrente baixa, ou seja, representa uma chave aberta. Mas a aula aqui não é para falar sobre aproximações de diodo, é que essas ideias aqui vão ser importantes para a gente poder entender quando a gente entrar na parte do diodo. Bora avançar. Então, pessoal, já entrando na parte de diodo, o que a gente estudou? O diodo, quando ele está diretamente polarizado, ou seja, um mais no anodo e um menos no cátodo, ele é equivalente a quê? Ele é equivalente a um circuito fechado, a uma chave fechada. Isso aqui quando ele está diretamente polarizado. Quando ele está reversamente polarizado, ou seja, quando tem um menos no anodo e um mais no cátodo, ele é equivalente a quê? Ele é equivalente a uma chave aberta. Eletricamente, ele é equivalente a uma chave aberta, ou seja, esse diodo aqui, diretamente polarizado, eletricamente é igual a uma chave fechada. Esse mesmo diodo aqui, reversamente polarizado, é equivalente a uma chave aberta. Vamos traçar então o gráfico. Tensão no diodo versus a corrente no diodo. A tensão que vai estar entre esses terminais aqui, VD, e a corrente que vai passar por ele, corrente D, que vai passar pelo diodo. Vamos entender o seguinte, essa parte aqui representa o quê? Representa os valores positivos de tensão. A bateria está assim, essa região aqui representa os valores positivos de tensão. Essa região aqui representa os valores negativos de tensão. A bateria está assim. Então essa região aqui representa o momento que está um mais no anodo e um menos no cátodo. Qual é a tensão em cima bem aqui? Ou seja, quando ele está diretamente polarizado, teoricamente qual a tensão que está aqui em cima dele? Já que teoricamente ele é uma chave fechada. Não é zero? Então, a reta que vai representar a corrente não vai sair do zero da parte da tensão. Por quê? Porque a tensão aqui é sempre zero, quando está na região positiva. A tensão é sempre zero na região positiva. E a corrente é quanto? Nessa situação aqui, a corrente é para ser quanto? Teoricamente não é para ser infinita, já que eu não tenho nenhuma resistência aqui. Essa corrente aqui, ela não tende ao infinito. Então, como é que eu represento o diodo na representação ideal dele, que a gente chama isso aqui de primeira aproximação? Como é que eu vou traçar ele? A reta não vai sair do zero em relação à tensão e a corrente vai ser infinita. Então a linha vai ficar assim, mostrando uma corrente como se fosse infinita a partir do zero da tensão. E a parte negativa? Não é como está aberto? Quando está aberto, qual é a tensão que aparece aqui? A
tensão que aparece aqui é a mesma tensão da fonte, tá? Não tem queda, não tem nada. Essa tensão da fonte aparece aqui, só que com valor negativo, né? Aqui menos e aqui mais. E a corrente é quanto? A corrente não é zero? A corrente é 0 ampere. Então aqui a gente traça assim, ó, a parte negativa. Então isso aqui é a representação de quê? De um diodo ideal, que é o que a gente chama de primeira aproximação. Agora, uma coisa é o diodo ideal, outra coisa é o diodo na prática. Esse aqui a gente vai estar mostrando agora. Aqui eu tenho a nossa pronto-board. Eu vou alimentar aqui. Eu vou ter que usar 2 multímetros, porque a gente vai estar fazendo algumas medidas. Eu vou alimentar aqui com 15 volts, tá? Eu vou fazer o quê? Qual vai ser o nosso circuito que eu vou montar aqui? Eu vou montar esse circuito bem aqui. Eu vou botar uma fonte de tensão, 15 volts, vai passar por um diodo e vai entrar no resistor. O resistor vai ser só de 1K, 1 kΩ. Então, teoricamente, como é que vai ficar as tensões aqui? Teoricamente, esse diodo aqui vai ser igual aqui, uma chave fechada, confere? Então, esses 15 volts, mais e menos, teoricamente vão aparecer aqui. Mais e menos. A queda de tensão que vai estar no resistor vai ser os 15 volts. Vai ser 15 e pouquinho, tá? Não é para ter nenhuma queda no diodo, já que ele é uma chave fechada ideal, mas vocês vão ver que é diferente. Bora medir. Eu vou botar o diodo, anodo aqui na parte positiva. Quem não viu, quem não sabe usar pronto-board, eu vou botar aqui um link aqui com a aula sobre pronto-board, tá? E eu vou colocar aqui no resistor de 1K. Vou alimentar. Alimentei. Bora olhar aqui para o multímetro. Eu vou botar as ponteiras de prova bem aqui em cima do resistor, tá? Vocês vão ver uma coisa interessante. 14,7. Mas espera aí, mas qual a tensão que está chegando? Bora ver bem aqui, a tensão no barramento. Está chegando 15,4 volts. A tensão que está bem aqui é uma tensão de 15,4 volts. Esses 15,4 deveriam aparecer no resistor. Mas bora ver quantos volts está aparecendo. Estão aparecendo 14,7. Estão aparecendo só 14,7 volts. Olha a diferença de 14,7 para 15,4. A diferença entre 15,4 e 14,7, se a gente calcular, vai dar aproximadamente 0,7 volts. E onde é que foi parar esse valor? Ele foi parar no diodo. Bora ver se isso é verdade. Então, ó, tá chegando 15,4. No resistor tem quanto? No resistor tem 14,7. Bora medir agora em cima do diodo. E no diodo tem 0,7 volts. 0,699 é a mesma coisa que 0,7. Esse diodo aqui, o diodo prático, ele não se comporta igual ao diodo ideal, que ele é uma chave totalmente fechada. Ele tem uma queda de tensão. Isso aqui nos leva à segunda aproximação. O diodo ideal, a queda de tensão em cima dele é 0. Pela primeira aproximação. Ele é igual ao quê? Uma chave fechada. Na prática a gente viu o quê? Que tem uma queda de 0,7 volts.
Então, para o que a gente chama de segunda aproximação, o diodo ele é equivalente a quê? Ele é equivalente a uma queda de 0,7 volts. Então a gente desenha ele bem assim. É uma fonte de tensão de 0,7 volts. Isso aqui é na teoria, como o engenheiro quer. Isso aqui é na prática, como é na realidade. Uma queda de tensão de 0,7 volts. Que a gente mostrou como? Com a medida aqui do multímetro. O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai ter que traçar o gráfico da tensão versus corrente em relação à segunda apropriação. Mas vamos analisar o seguinte. Em relação à primeira aproximação, se eu boto tensão aqui, aparece tensão aqui. Porque a gente está levando em conta o quê? Uma chave fechada. Mas, vamos ver isso aqui levando em conta a segunda aproximação. Se eu tenho uma tensão aqui, e aqui, em relação à segunda aproximação, aqui é 0,7 volts, e aqui eu botar o resistor, o que acontece? Essa tensão aqui, imagina que eu começo com 0. Aí eu vou aumentando, eu boto, por exemplo, 0,1 volt. Essa corrente vai conseguir vencer os 0,7 volts que estão contra? Não, né? Não vai passar corrente aqui. Aí depois eu aumente ela para 0,3 volts. 0,3 volts vai conseguir vencer o 0,7 volts? Não vai conseguir vencer, não vai passar corrente. Eu boto igualzinho, 0,7. Tá mandando 0,7 para cá. E aqui tá mandando contra 0,7. Também não vai. Depois que eu mandar 0,7 mais qualquer coisinha de tensão, aí sim passar o quê? Passar corrente. Esse diodo, em relação à segunda aproximação, só deixa passar corrente a partir de 0,7 volts, que é o valor da queda de tensão. Como é que eu represento isso no gráfico? Da seguinte forma. Aqui eu desenho 0,7 volts. Antes, a corrente subia a partir de onde? A partir do zero. Só que agora a corrente vai subir a partir de quando? A partir de 0,7 volts. E a parte negativa continua a mesma coisa. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que só vai ter corrente depois de 0,7 volts. É isso que eu estou dizendo, fazendo esse gráfico aqui, que é o gráfico que da segunda aproximação. Agora, gente, eu vou botar aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Esse mesmo circuito, eu vou montar de novo, só que agora colocando um amperímetro, tá? Eu vou aumentando esse nível de tensão aqui. A gente começou com quanto? 15,4 volts. Eu vou aumentando esse nível de tensão para a gente olhar o comportamento do quê? A gente observar a queda de tensão em cima do diodo à medida que aumenta essa tensão aqui. Como aqui a carga é um resistor, o que acontece? À medida que eu aumentar essa tensão aqui, essa corrente que está passando por aqui vai subir. Teoricamente, a queda de tensão aqui é para ser sempre 0,7, né? Levando em conta a segunda aproximação. Mas vocês vão ver alguma coisa aqui diferente. Aqui, pela segunda aproximação, a queda de tensão é 0,7 volts. Mas vamos fazer o circuito, botar um amperímetro e vocês vão ver uma coisa interessante. A gente vai ter que botar o quê? Um amperímetro bem aqui, em série com o circuito, e em cima do diodo eu vou colocar o voltímetro. No multímetro aqui, esse aqui vai ser o amperímetro, esse aqui vai ser o voltímetro. Ok, pessoal, esse aqui no nosso circuito é o voltímetro, tá? É a tensão em cima no diodo, 0,7 volts. Esse aqui é o amperímetro, bem aqui, ó. É a corrente que está passando pelo diodo, 15,14 miliamperes. Qual é a tensão que eu estou usando aqui? Eu mudo rapidinho a posição aqui. A tensão é 15,46 volts. Então bora anotar. 15,46 volts. A corrente 15,15 miliamperes. A queda de tensão no diodo 0,7 volts. Teoricamente esse 0,7 não é para mudar, 0,7 cravado.
0,70. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa tensão aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Essa corrente vai ter que subir, só que vai acontecer um detalhezinho nessa tensão aqui em cima do diodo. Eu aumentei essa tensão aqui para 20,68 volts. A corrente passou para 20,64 miliamperes. E olha aqui, a queda de tensão em cima do diodo passou para quanto? 0,713 volts. Vou aumentar essa tensão aqui, eu vou aumentar mais um pouquinho. A tensão passei agora para 24,61 volts. A corrente está 24,86 mA. A tensão aumenta, a corrente aumenta. E a queda no diodo ficou para quanto? 0,720 volts. Estão vendo, gente? Esse é o ponto que eu estou querendo que vocês observem o seguinte. A gente não falou que aqui era para ser uma queda fixa de 0,07 volts, mas o que está acontecendo? À medida que eu aumento essa corrente aqui, esse 0,7 volts está tendo o quê? Está tendo 0,7 mais um valorzinho. Porque ó, passou de 0,7, passou para de 0,713 e depois passou para 0,720. Só em função do aumento da corrente. Subiu de 15,15 para 20,64 para 24,86. Ou seja, à medida que eu estou aumentando essa corrente aqui, a queda de tensão está aumentando. E se a gente botar isso aqui num gráfico, a gente vai ver que isso aqui tem uma característica parecida com o quê? Não é com resistor? Não é o resistor que à medida que eu aumento a corrente que passa por ele, a queda de tensão em cima dele se torna maior? A gente viu isso aqui aonde? A gente viu bem aqui. À medida que a tensão aumenta, a corrente aumenta. Outra forma de analisar, à medida que a corrente aumenta, a queda de tensão em cima dele também aumenta. Então, gente, à medida que a corrente aumenta, a queda de tensão em cima do diodo aumenta. Com uma característica muito parecida com o resistor. Na prática, o que isso quer dizer? Se a gente for analisar um diodo mais perfeitamente, a gente viu que a primeira aproximação, o diodo parecido com uma chave fechada. A primeira. A segunda aproximação, o diodo é semelhante a uma queda de tensão de 0,7 volts. A segunda. Mas a gente viu que à medida que a corrente vai aumentando, a queda de tensão aumenta. Então, se a gente for analisar por uma terceira aproximação, o diodo é equivalente a quê? A um resistor em série com a nossa queda de tensão. Já que à medida que a corrente aumenta aqui, a queda de tensão em cima do resistor aumenta. Então, a queda de tensão total no diodo vai ser quem? Vai ser 0,7 volts mais a queda de tensão em cima do resistor. Então, passou de 0 volts, primeira aproximação, para 0,7 volts, segunda aproximação para 0,7 volts mais a queda de tensão da resistência de corpo do diodo. A gente chama essa resistência aqui de resistência de corpo. Entendido, pessoal? Que essa aqui é a terceira aproximação. Como é que eu represento isso aqui graficamente? Assim. Tensão em cima do diodo, corrente em cima do diodo. O que a gente falou? Ele começa a conduzir a partir de 0,7 volts. Para trás, não tem corrente. Na segunda aproximação, a corrente subia assim, não era? Subia desse jeito. Mas a gente viu que internamente ele tem um resistor. Como é que é o gráfico do resistor? Não é assim? E quem é um resistor bem pequenininho, esse cara bem aqui? Porque essa resistência interna aqui é uma resistência bem pequenininha, tá? Então, quando a gente bota um resistor bem pequeno, não é desenho desse jeito? Um pouco inclinado para cá? Então, como a gente vai fazer o desenho aqui, da terceira aproximação, vai ser desse jeito, ó. Ok?
a partir de ponto 7 ele tem uma leve inclinação, que é o que? Essa inclinação aqui representa a característica resistiva do diodo, levando em conta a terceira aproximação. Só para finalizar. Primeira aproximação. O diodo é equivalente a quê? A uma chave fechada. Como é que é o gráfico dele na teoria? É assim. Tensão, corrente. Ele é traçado assim. Segunda aproximação. Ele é equivalente a uma queda de 0,7 volts. Como é que é o gráfico dele? A partir do ponto de 0,7 volts é que aparece corrente. E a terceira aproximação é uma resistência, a resistência de corpo do diodo, mais o 0,7 volts. Como é que fica o gráfico? Continua o 0,7 volts, que é a tensão de joelho que a gente chama, só que ele tem uma leve inclinação em função da característica resistiva dele. Então, primeira aproximação, segunda aproximação, terceira aproximação do diodo. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meu correio é andrepenha@gmail.com. Se inscreva no canal. Quem gostou, clique em gostei. Até a próxima e obrigado por assistir nossos vídeos.